Bem, eu vou conversar agora com o professor Renato Santos, foi professor da Universidade Federal do Piauí, administrador com mestrado em gestão, empresário e que tem aí uma larga experiência dentro da política da cidade de Parnaíba, da cidade de Ilha Grande, prestando assessoria à Prefeitura de Ilha Grande. Boa tarde, professor. Boa tarde, Carol. Boa tarde, telespectadores. Um prazer estar hoje aqui com vocês, conversando sobre as coisas que estão acontecendo no nosso país. Bem, professor, é inevitável a gente não começar a entrevista falando sobre a situação política hoje que a gente se encontra, né? A gente percebe que a situação política ela influencia diretamente na questão econômica que o Brasil, o país, vem enfrentando. Como é que o senhor avalia toda essa situação? Perfeitamente. A economia e na situação em que se encontra hoje a economia brasileira, de instabilidade, é uma consequência da situação política do país, que não é nada agradável, né? Nós não conseguimos consolidar uma conquista que tivemos, que foi a democracia. Por quê? Porque no país, no meu ponto de vista, passou-se a tratar democracia como populismo. E quando se tende para o populismo, a coisa fica muito perigosa, né? O público passa a se confundir com o privado e, decorrência disso, são essas mazelas, esses escândalos, essas coisas todas que todos nós estamos não apenas presenciando, mas estamos sofrendo, né? O governo federal, que aí está há 13 anos, mais ou menos, é evidente que trouxe algumas conquistas importantes. Programa de distribuição de renda, programa de habitação popular e outras iniciativas. Mas esse povo todo que foi beneficiado por esse programa e que ascenderam a uma classe de renda mais elevada, né, nos dias atuais estão sofrendo as consequências, né, de desastrosas atitudes tomadas pelos governantes. Professor, com relação à economia, por exemplo, a gente sabe que o Fundo de Participação do Estado, o Fundo de Participação do Município, foram verbas, recursos que tiveram uma queda devido a essa crise econômica que nós vivemos. E, consequentemente, a queda desses recursos influenciou diretamente na administração dos governos estaduais e dos municípios, como o caso, por exemplo, daqui de Parnaíba e do governo do estado do Piauí, que tiveram seus recursos, assim como todos os outros governos do Brasil, tiveram uma queda nos seus recursos. O que influencia isso diretamente na economia, por exemplo, do nosso município? Veja bem, eu vou um pouquinho atrás para mostrar que essa queda das transferências constitucionais são obrigatórias do Fundo de Participação dos Estados e dos municípios, né? A queda é decorrente da queda do PIB. O país deixou de crescer. E quando deixa de crescer, não tem renda. As consequências são danosas. Vem o desemprego, né, que estamos aí numa faixa muito perigosa, né, e vem, além do desemprego, né, o comércio vende menos, vendendo menos, comércio e indústria recolhe menos impostos, recolhendo menos impostos, o bolo de distribuição
a parte que fica com a União, com os estados e com os municípios, evidentemente que cai também. Eu tenho dito em algumas conversas que os estados e os municípios brasileiros, eles estão sofrendo muito mais, principalmente os estados pobres, como é o caso do Piauí. Estão sofrendo muito mais em decorrência de atitudes inadequadas do governo federal do que das próprias gestões estaduais e municipais. O Piauí é pobre. Tenhamos consciência desse fato. Mas, Carol, eu me demoro anualmente muito no Rio Grande do Sul, que é o segundo maior estado do Brasil em termos de indústria, além de uma agricultura fabulosa. O estado do Rio Grande do Sul, o governo estadual, nos dias atuais, está enfrentando dificuldades bem maiores do que o que enfrenta o governo do estado do Piauí. A gestão anterior lá, ao que era um gestor do Partido dos Trabalhadores, deixou o estado liquidado em termos de finanças. Aqui não atrasaram ainda e torçamos para que não aconteça atraso no pagamento do funcionalismo público. No Rio Grande do Sul já aconteceu. Parcelado em 3 vezes. Parcelado em 3 vezes. É realmente uma situação estarrecedora. Professor, então, eu vou colocar da seguinte forma a pergunta. O senhor já colocou a questão da crise econômica. Essa semana, o CNC anunciou que, por exemplo, o Dia das Mães, para o comércio, que é a segunda maior data de vendas, né, tirando o Natal, vai ser um dos piores dos últimos 10 anos para o comércio. Ou seja, as vendas vão ser as piores nos últimos 10 anos. Consequentemente, os empregos temporários não vão existir. Consequentemente, como o senhor colocou, a arrecadação cai, os impostos caem, tudo cai. Como é que o senhor vê hoje? Que sugestões o senhor daria no sentido assim, o que o consumidor, nós, devemos fazer nesse momento de crise? Né? O que nós precisamos fazer para que a gente consiga, de fato, viver esse momento econômico? Bom, Carol, nós temos que cuidar do nosso planejamento financeiro familiar. Não é? Nós temos que evitar as tentações de consumo, né? Temos que dar uma parada, porque além da elevação dos preços do produto, os juros para vendas a prazo estão nas nuvens. Né? E tudo isso sobrecarrega o orçamento. E leve-se também em consideração a ameaça que existe de um pai de família, por exemplo, a qualquer momento vir a ser demitido, né? Perder a sua principal fonte de renda. Então, prudência, muita prudência, né? Neste momento, nos recomenda muita cautela. Então, temos que ser muito cuidadosos. Virar, de fato, um super administrador familiar. Exato. Não vamos fazer como os governos fazem. Gastam sem respeitar os orçamentos. Né? Porque seríamos levados, melhor dizendo, a cair nessa vala que é profunda. Porque para se sair disso daí, por exemplo, em termos de economia nacional, eu estimo que nós, se
daqui a pouquíssimo tempo, curtíssimo prazo, passarmos a fazer, digo, o governo brasileiro, nas 3 esferas, passarmos a fazer a lição de casa corretamente, né? Lá para 2030, nós estaremos aqui, podemos dizer que possivelmente estejamos numa situação confortável economicamente. Não vejo solução a médio, curto prazo nem se fala, e a médio prazo. Não vai ser a mudança de um governante por outro, é lógico que isso daí terá alguns resultados positivos, principalmente sossegando, acalmando a especulação financeira, porque ela é muito grande no nosso país também. Você vê aí o dólar caindo, as bolsas subindo, né? Mas nós vamos ter mais uma geração aí, Carol, sofrendo as consequências da indisciplina de governança administrativa que tem sido cometida ao longo da nossa história e acentuadamente nos últimos 13 anos. Nós tivemos um período aí de 8 anos em que a economia mundial favorecia, né? E nós experimentamos crescimento também, né? Mas não foi um crescimento sustentável. Nós hoje não temos comércio exterior e temos várias ferramentas, né, para acelerar esse comércio exterior. O GPE é uma delas, né? O governo da atual presidente, ele abandonou, né, vamos dizer, as atividades do Ministério das Relações Exteriores, né, consequentemente, o comércio exterior. Então, os investidores deixaram de vir para o Brasil, né? O investimento direto estrangeiro deixou de vir para cá. Vem pouquinho, né? O que vem para cá? É investimento, né, estrangeiro indireto, que é o especulativo. É aquele que fica jogando com a bolsa, fica jogando com as moedas estrangeiras. Enquanto que investimento direto estrangeiro é aquele que vem para fomentar a produção do país. E essa produção é que faz a economia crescer. Professor Renato, vou aproveitar, já que o senhor tocou na ZPE, a Zona de Processamento de Exportação, vamos falar da ZPE de Parnaíba. O senhor acompanhou desde o início, né, a sementinha da implantação da ZPE, e agora nós temos aí um prazo para que já no mês de junho, finalzinho de julho, final de junho, início de julho, a gente já esteja aí mandando para fora produtos da cera, né, com a empresa Agrocera. Como é que o senhor vê hoje a ZPE de Parnaíba? Olha, vejo com muita satisfação. A convite da atual diretoria, eu estive em visita a eles para o Sul, mais ou menos em novembro. E na nossa conversa, que foi bastante demorada, eu fiz alguns questionamentos e um deles foi sobre o cronograma das obras, porque muita coisa que tinha que ser feita. Eles me responderam: professor, mês tal, nós estaremos com tal providência atendida. E em maio nós devemos estar cuidando da instalação dos equipamentos eletrônicos exigidos pela Receita Federal. E ontem mesmo, assistindo a televisão, vi uma entrevista do presidente, né, e tenho outras informações, que é a parte de abastecimento d'água, a parte de esgotamento sanitário industrial e de eletrificação industrial, tudo isso pronto.
ótimo. E que já estamos no final de abril, iniciando as instalações dos equipamentos eletrônicos, que são muitos, são equipamentos caríssimos, né? Que o Ministério da Fazenda, através da Receita Federal, exige. E eu, dado essas informações e que estão sendo comprovadas como verdadeiras, eu acredito realmente no que eles estão dizendo, e nós teremos daqui a 2, 3 meses saindo aqui o primeiro container com produtos processados na nossa ZPE. Digo-lhe, um sonho que vou ver realizar. Obrigada, professor Renato, pela presença hoje aqui conosco. Disponha. Estou sempre à disposição, estando em Parnaíba, de ter a oportunidade de conversar com vocês, conversar com meus conterrâneos, né? Meus ex-alunos de universidade, de que eu não esqueço nunca, e aquilo me deixa uma saudade imensa, como comentei anteriormente com você. Obrigado a você. Obrigada, professor.